Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés do canal Moza pelo Mundo e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Mas antes, se você gosta de conteúdos dos Estados Unidos, por favor, pegue o seu drink. Estou aqui com o meu chazinho e vamos conversar. Bora lá! Bom, primeiro para quem não sabe nada de mim, não sabe nada da minha história, eu sou Moisés, eu tenho 31 anos, eu nasci em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Meu pai natural do Rio de Janeiro, carioca, minha mãe de Santa Catarina. Eu nasci em Floripa, cresci em Floripa, nasci numa família financeiramente pobre, mas rica de saúde, graças a Deus. Porém, eu desde pequeno sempre tive um sonho muito grande de viajar e conhecer o mundo. Só que a gente era muito pobre, então na minha cabeça era algo que seria impossível de acontecer. Mas graças a Deus foi diferente do que eu pensava. Então, pessoal, também de antemão quero pedir desculpa para vocês porque eu moro do lado do aeroporto. Então de vez em quando passam os aviões. Desculpa então se tiver algum ruído aí no vídeo. Mas é isso, vamos lá para o que interessa, vamos conversar sobre como é a vida nos Estados Unidos, um pouco também da minha história e como que eu vim parar aqui e tudo mais. Faz aproximadamente 1 ano e 10 meses que eu moro nos Estados Unidos e muita gente desde o começo me pergunta como é que tu ficou aí, como é que tu conseguiu visto de trabalho e um monte de perguntas. Só que quando a gente está no começo da nossa trajetória aqui nos Estados Unidos, nada é muito certo, a gente tá correndo atrás de advogado e tudo mais, então pra gente é muito difícil, muito complicado falar sobre o nosso status migratório. Por isso que eu até peço desculpa pra muita gente que me perguntou no Instagram durante esse tempo e eu não dei muita informação, mas é que realmente a gente fica aflito porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente aplica na imigração, tem várias formas de aplicar para troca de status aqui, né? Então, no começo é complicado mesmo, mas agora eu decidi que é o tempo de falar e contar a minha história pra vocês. Infelizmente, quando eu tinha 13 anos, eu perdi os meus pais, ambos faleceram, e eu fiquei com uma das minhas irmãs até então, e sempre com esse sonho ainda, antes dos meus pais falecerem, eu já tinha o sonho de viajar, e depois esse sonho ainda cresceu ainda mais, então tive uma vida difícil, como qualquer cidadão brasileiro. A gente sabe que a nossa vida no Brasil, infelizmente, não é fácil para ninguém, mas sempre correr atrás dos meus sonhos. Uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou é correr atrás dos meus sonhos, a estudar, a ser honesto. Então, graças a Deus, os valores que ela me ensinou, eu levei pro resto da minha vida. Fui para graduação, me formei na Federal de Santa Catarina. Quando estava na graduação, fiz meu primeiro intercâmbio e morei na Irlanda. Fui para lá para estudar inglês, me apaixonei, viajei pela Europa. Depois voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês no Brasil e meu sonho era morar fora, era sair do Brasil. Durante a graduação ainda consegui uma bolsa de estudo e fui morar no México, país que me apaixonei demais. Inclusive sou fluente em espanhol, aprendi espanhol no México. Depois voltei pro Brasil, sempre tive um sonho muito grande de conhecer os Estados Unidos, porém, com a questão de visto, eu sempre achei que ia ser muito complicado, nunca tentei aplicar pro visto americano. Até que passei no concurso público pro Instituto Federal de Santa Catarina, que era um sonho para mim também, trabalhar no serviço público no Brasil. Eu estudei meu ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina, então fazia estágio lá e pensei, nossa, quero trabalhar aqui. Estudei para o concurso durante muitos anos, passei. Já depois de concursado pensei, bom, agora eu acho que eu consigo aplicar para o visto de turismo dos Estados Unidos. E foi o que eu fiz, apliquei para o visto, fui aprovado e vim para os Estados Unidos com uma mala de 10 quilos para passar 2 semanas de férias. Porém, nas 2 semanas que eu estive aqui, eu me apaixonei por esse país
e eu decidi que eu queria morar nos Estados Unidos. Então, em março de 2022, eu fui para Miami comemorar meu aniversário de 30 anos. Encontrei a minha amiga Katie, que é uma amiga americana que eu conheci no Brasil, que virou super amiga e até hoje a gente é super amigo. E ela também faz aniversário em março, então a gente decidiu comemorar o meu aniversário e o dela em Miami, em março de 2022. De Miami eu fui para Dallas, no Texas, porque ela morava lá, então fui visitar ela e o namorado dela. Depois de Dallas, no Texas, eu fui para Nova York, que era a cidade que eu mais sonhava em conhecer. Nova York eu tinha um sonho desde pequeno. Fiquei encantado com Nova York, assim, me apaixonei demais. Nova York é um dos meus lugares favoritos no mundo. Depois de Nova York eu fui para Chicago e eu tinha uma amiga minha que estava fazendo mestrado em Illinois. E a minha amiga Gabi, inclusive, o nome dela é Gabriela, ela era minha amiga do ensino médio e ela me hospedou na casa dela, que era o meu último destino antes de voltar para Miami, para voltar para o Brasil. Porém, eu me apaixonei por esse país, eu fiquei encantado com tudo que eu vi aqui, com a liberdade que a gente tem, com a questão do acesso a muitas coisas que a gente tem. Então eu decidi que eu queria ficar aqui nos Estados Unidos, mas não queria ficar de maneira ilegal. Bom, como eu não queria ficar ilegal nos Estados Unidos, eu comecei a buscar advogados de imigração para saber como que eu poderia mudar o meu status e ficar aqui de maneira legal. Foi aí que eu encontrei um projeto que ajudava imigrantes aqui no estado da Califórnia, especificamente na cidade de São Francisco, onde eu moro atualmente. Então eu acabei vindo para cá. Mas chegando em São Francisco, eu não tinha dinheiro. Eu já tinha acabado as minhas férias, eu não tinha me programado para morar aqui. Então eu fui morar num hostel onde eu trabalhava de maneira voluntária. Eu trabalhava lá e morava grátis, né? Eu trabalhava no hostel, mas eu não recebia por isso. Eu só trocava o meu trabalho pela moradia. Foi aí que eu fiquei um tempo. Depois eu consegui um emprego num supermercado de caixa. E o que eu lembro que foi bem engraçado é que eles perguntaram, tá, mas tu tem experiência com caixa? E eu falei, sim, sempre trabalhei de caixa no Brasil. E na verdade eu nunca tinha trabalhado de caixa. No primeiro dia, para contar as moedas, né? A moeda aqui nos Estados Unidos, ela não tem número, né? Ela tá escrito ali, mas não tem um número igual no Brasil. 25 centavos tem o 25, 10 tem o 10. Aqui não tem número. E elas têm tamanhos diferentes também. Inclusive a moeda de 10 é menor que a moeda de 5. Então, eu tive que dar um Google para aprender a dar troco e né, trabalhar ali com as moedas, mas consegui. Eu lembro que no começo também eu tinha que decorar o código das frutas e verduras e era bem difícil, mas eu consegui. Era um trabalho cansativo, não ganhava muito, mas depois eu conheci um americano chamado Wes, que ele é dono, inclusive, de uma hamburgueria que se chama Wes Burger. Isso não é uma publi, mas ele é um cara incrível que me ajudou muito. Então eu conheci ele porque ele passava no meu caixa lá no mercado. E um dia eu falei, por acaso vocês não estão contratando alguém? E ele falou, a gente precisa de um caixa. E aí eu falei, você pode me dar seu número, seu telefone? Ele olhou pra mim e falou, como assim meu... Eu falei, o seu nome? Pode me dar o seu nome, seu telefone? Ele falou assim, como assim meu nome? Meu nome é Wes Burger. E eu falei, nossa, na minha cabeça eu pensei, nossa, eu não sabia que eu tava falando com o dono do restaurante, que era um americano do Texas. E o Wes hoje em dia, nossa, é uma pessoa incrível, um amigo. Mas então eu acabei trabalhando para essa hamburgueria, trabalhei durante um tempo, trabalhei também num restaurante árabe e assim foi o início da minha trajetória. Fiz também DoorDash, no começo tive vários perrengues, aluguei uma moto para trabalhar com DoorDash e aí roubaram a moto e aí eu tive que pagar uma moto nova, então foram perrengues atrás de perrengue. Para alugar uma casa também eu tive que pagar um depósito do qual eu não tinha dinheiro, então eu tive que fazer um empréstimo no Brasil. Foi uma loucura. Então o primeiro ano foi assim super complicado, super difícil. Depois do primeiro ano eu tava já pensando em desistir. Foi aí que eu comecei a procurar vídeos no YouTube de brasileiros que tinham voltado pro Brasil para ver se eles tinham se arrependido ou não. E foi aí que eu encontrei a maravilhosa Eliane Farmer, que é um youtuber, que inclusive, por conta dela,
ela me inspirou para começar o meu canal, que eu já estava com um projeto de começar o canal, porém, acho que faltava um pouco dessa energia, dessa força, e hoje ela me chamou numa live dela, e eu sou super fã dela, inclusive sigam ela, Eliane Farmer, no Instagram e no YouTube, e agora estou aqui contando a minha história para vocês. Estou feliz, muito feliz. Hoje em dia já consegui minha permissão de trabalho, já consegui meus documentos. Então trabalho para um advogado. Eu trabalho como assistente do advogado. Eu me formei em secretariado executivo no Brasil. Como eu já falava inglês e espanhol, isso me facilitou muito. Abriram muitas portas para mim aqui por falar inglês e por falar espanhol. Eu também sempre estive muito envolvido na cultura americana, tenho muitos amigos americanos, o que me ajudou também muito a desenvolver o meu inglês. Então, isso foi o que me ajudou muito a conquistar tudo que eu tenho hoje. E aí sigo na luta, mas quero mostrar para vocês como é a vida nos Estados Unidos. Às vezes, claro, nem tudo são flores, a gente passa vários perrengues, mas eu acredito que os 2 primeiros anos sim são os mais difíceis e depois as coisas melhoram, e hoje eu já vejo que está muito melhor. Hoje eu tenho, moro numa casa confortável, hoje em dia moro com um amigo brasileiro, mas antes disso sempre morei com um americano, e então estou bem introduzido na cultura americana, tenho muitos amigos americanos, e é isso, quero mostrar aqui o meu dia a dia para vocês, quero mostrar como é a minha rotina, quero mostrar como eu vou ao trabalho, e tudo que vocês tiverem de dúvida, podem mandar tanto aqui no YouTube, mas também no meu Instagram, que também é o mesmo, Moza pelo Mundo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, por favor. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos aí, para que o canal cresça. E é isso. Essa é a minha história. Obrigado.